E no restante aqui do verso 16 e 17, Pedro vai se referir aos atos, especificamente, de Judas Iscariotes e a sua substituição como um dos 12 apóstolos. Aqui Pedro aplica o princípio de interpretar o Antigo Testamento centrado em Cristo, porque foi assim que ele e os demais discípulos haviam aprendido com o Mestre. E é algo que eu sempre falo também nas minhas pregações, quem acompanha já sabe, que toda a Bíblia aponta para Jesus. Desde o Antigo Testamento, todos os eventos, tudo que é descrito aqui na Bíblia é sobre a pessoa, sobre a obra de Jesus. Pedro diz aqui acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. O ensinamento aqui, de uma maneira geral, qual que é? Tudo o que Judas fez em relação a trair, a entregar a Jesus às autoridades da época, foi, antes de tudo, um decreto de Deus. Nada partiu dele mesmo. E esse decreto de Deus foi anunciado por meio do Espírito Santo, que inspirou Davi a escrever sobre a traição muitos anos antes do evento acontecer. E que referência é essa que Pedro diz aqui? É o Salmo 41, no verso 9, que diz: até o meu inimigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Pedro, conhecedor do Antigo Testamento, ele entendeu que esta palavra que foi escrita por Davi no Salmo 41, no verso 9, se aplicava à pessoa de Judas Iscariotes. E o próprio Senhor Jesus também falou sobre este acontecimento. Durante a celebração da Páscoa, houve ali o momento da lavagem dos pés, onde Jesus lavou os pés dos discípulos. E a gente sabe, né, que ali era um gesto simbólico, onde ele trouxe um ensinamento sobre o serviço, ou seja, que ele, sendo mestre e senhor, lavou os pés dos discípulos, demonstrando ali humildade e servidão, demonstrando amor. Assim também devem os seus discípulos agir. Isso se encontra lá em João 13, do 17. Vamos abrir aqui. Eu acho importante a gente gastar um pouco de tempo com isso para poder ficar bem claro. João, capítulo 13. E aí desde o verso 1 vem contando, né, todo o evento aqui da lavagem dos pés, tudo mais, foi o que eu falei para vocês. Agora, vamos pegar aqui a partir do verso 17, Evangelho de João, capítulo 13, verso 17. Jesus disse: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós. Olha só, há um porém. Pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que comeu do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, o Senhor Jesus também pegou a Escritura do Antigo Testamento, lá o Salmo 41, verso 9, e o aplicou à sua pessoa, à situação que ele viveria com Judas Iscariotes. Verso 19, desde já vos digo, antes que aconteça, olha como que o Senhor Jesus anunciava todas as coisas antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá.
Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro o sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Verso 26, respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Pronto. E, não somente aqui, lá em sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João também, o Senhor Jesus novamente falou a mesma coisa. O texto diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Essa referência é João 17, versos 11 e 12. E, ainda antes disso, lá em João 6, 70, 71, o Senhor também, Jesus, fala sobre Judas. Ele diz: não escolhi vós em número de 12, porém um dentre vós é o diabo. Então há várias referências que apontavam já para Judas como sendo o traidor. E ele seria o traidor em cumprimento do decreto de Deus que foi anunciado por meio da Escritura. Diante disso, nós podemos afirmar que Judas foi predestinado para este fim. Mas alguém pode dizer: mas Judas poderia ter se arrependido e assim ele seria aceito por Jesus novamente. Não, não existe essa possibilidade. Judas não poderia ter se arrependido nem mudado de ideia. Ele era um filho da perdição, como dito pelo próprio Senhor Jesus. Um vaso destinado à ira. Tudo isso foi dito sobre ele antes dos eventos acontecerem, antes do evento acontecer da traição. Ou seja, ele foi designado por Deus antes da fundação do mundo para este propósito. A profecia dada pelo Espírito Santo a Davi foi apenas a anunciação do decreto divino. Aquilo que Deus decretou e anunciou por meio de sua palavra revelada jamais pode falhar ou mudar. Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então era impossível que Judas não fizesse o que ele fez. Por quê? Porque houve desde a eternidade um decreto em relação à sua pessoa. Então, voltando ao verso 16 aqui de Atos 1, a gente vai ver que, na verdade, o apóstolo Pedro, ele só aplicou aquilo que ele havia aprendido com Jesus. Ele só colocou em prática, ele só confirmou o que ele já havia ouvido do Senhor Jesus anteriormente. Verso 17. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Sim, ele foi contado entre os 12, porém, para o propósito de ser um filho da perdição, para poder cumprir a Escritura.